Muito bem. De onde vêm as boas ideias? De onde elas vêm? É uma pergunta de $1 bilhão. Essa pergunta. Esse foi o valor ao qual o Facebook pagou por uma rede social que estava bombando na época, em 2012, alcançando milhões de seguidores mundo afora. $1 bilhão. De onde vêm as boas ideias? O Facebook abraçou uma dessas ideias, chamada Instagram. O Instagram, que na época tinha 27 milhões de seguidores, hoje conta com muito mais seguidores. Foi pago $1 bilhão, e hoje o valor de mercado do Instagram é de quase $40 bilhões. 4 anos depois. Quanto vale uma boa ideia? De onde essas ideias vêm? Como elas acontecem? Quais são as conexões mentais que a mente faz para que surja uma boa ideia? Como elas surgem nesse emaranhado de sinapses que acontece na sua mente? As minhas boas ideias vêm muitas vezes quando eu estou dirigindo, ou à noite em casa, ou quando eu estou sonhando. Muitas vezes, essa semana eu acordei 3 horas da manhã com uma ideia que me surgiu. Como acontecem as suas ideias? Como elas surgem? Como a sua mente funciona? Como ela trabalha? Será que é assim, por exemplo? Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem no momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre
Há 5 anos, venho investigando a questão sobre... Sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos, mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? De onde elas vêm? De onde vêm as suas boas ideias? Elas vêm de um fundamento importante que precisamos entender. 3 pontos, pode passar para mim aí. Inovação, colaboração e relevância. As boas ideias vêm da formação de 3 pontos interessantes para entendermos aqui: inovação, colaboração e relevância. Falando sobre inovação, quem conhece o post-it? Você recebeu aí um bloquinho de post-it na sua pasta, porque ele é sinônimo também de uma questão muito cultural, de uma invenção que deu certo, mas que foi achada por acaso. Um cientista chamado Spencer Silver, ele conseguiu desenvolver na 3M um adesivo que se comportava de uma maneira diferente, porque ele era um adesivo que tinha uma aderência muito leve e ele poderia ser aplicado em qualquer lugar sem realmente colar aquele produto no outro. Mas ele não sabia ainda o que fazer com esse produto. Ele não sabia ainda exatamente o que fazer com esse adesivo. E esse produto ficou incubado durante alguns anos, sem ter uma aplicação para ele. Até que Arthur Fry tinha um problema, que também trabalhava na mesma fábrica. Ele ia para o coral da igreja, e quando ele ia abrir as partituras, as marcações que ele fazia nas partituras, com os papéis, caíam todos. E ele começou a pensar: eu tinha que arranjar um jeito de colar isso aqui no papel, mas sem estragar a minha partitura. Então ele se lembrou de que Spencer Silver tinha lá um adesivo, uma cola diferente. E ele então começou a trabalhar com aquele produto que estava guardado há algum tempo naquela fábrica. Então aplicou isso nos papeizinhos amarelos, cortou, fez a própria máquina para que pudesse então fazer o produto chamado post-it, que é um dos 5 itens de escritórios mais vendidos do mundo. Uma ideia que surgiu por acaso de uma incubação de uma outra ideia anterior. Da onde saem as boas ideias? Quando nos reunimos, como hoje, para termos ideias novas e trocamos ideias, conseguimos achar soluções inovadoras para os nossos problemas. Por exemplo, aqui está ele, Arthur Fry, que desenvolveu então esse conceito do post-it. Aqui uma tecnologia única, um adesivo sensível à pressão e de baixa aderência, unindo a utilidade para melhorar a vida das pessoas. Então, criatividade e mais oportunidade gera inovação. Isso é uma coisa que nós devemos sair daqui hoje aprendendo, num encontro como esse, que nós devemos ter mais momentos criativos com oportunidades para que a inovação possa acontecer, tanto na nossa vida profissional, quanto nas ideias e esperanças que queremos sair daqui. Por exemplo, um malabares de rua. O que podemos aprender sobre isso?
sobre alguém que trabalha como malabares de rua. Nós aprendemos com isso e percebemos que tiramos ideias daquilo onde eles estão ali em frente ao semáforo fazendo o seu trabalho. O que podemos aprender de cenas como essa, como o malabares de rua? Nós aprendemos que, da mesma ideia de estar no semáforo, de entregar livros missionários para as pessoas que estão nos carros de uma maneira diferente, criativa e diversificada. Com isso, levamos esperança através de outras ideias que foram colocadas em nossa mente por aquilo que vimos. De onde vêm as ideias que temos? Eu quero agradecer aqui, chamar Anderson, vem aqui, uma salva de palmas para ele mais uma vez. Conhecer essa semana, eu estou para cá para alimentar esse nosso encontro que nós temos aqui. Deus abençoe você. Obrigado, Anderson. Valeu. De onde vêm as ideias que nós temos? Vem exatamente da junção de novas ideias. E dali tiramos, bom, se alguém pode fazer malabares na rua, eu posso entregar ele para o funcionário no mesmo semáforo que ele, de uma maneira criativa, diferente e diversificada. Essa é a inovação. A Samsung inovou essa semana, lançando um HD de 1 grama, do tamanho de uma moeda, um SSD super rápido, com 512 gigabytes de memória. Esse é o tamanho da HD dos seus novos computadores daqui por diante. Isso é inovação e ela está à frente. Um outro aspecto importante é a colaboração. O GPS, por exemplo, ele foi feito com um fim militar e hoje ele se tornou uma rede colaborativa de trânsito, onde informamos ao outro de que aquela esquina, de que aquela via está congestionada, e com isso ganhamos com isso. Era apenas uma ideia militar, mas se tornou uma ideia comum a todos nós e acessível àqueles que vivem em grandes cidades. O Waze é um sistema colaborativo de trânsito, aplicativos colaborativos que fazem a vida das pessoas melhor. Nada se combina, nada se copia, tudo se combina. O que podemos compartilhar? O que você tem colaborado? Qual é o seu papel colaborativo diante da sociedade, diante da sua igreja? O que você tem colaborado? Você tem compartilhado? Você tem compartilhado esperança? Nós só podemos compartilhar aquilo que temos. Você só dá aquilo que tem. Você só compartilha aquilo que pode compartilhar quando tem para compartilhar alguma coisa. Nós devemos sair daqui com ideias colaborativas, ideias de coworking, ideias de trabalharmos juntos em inúmeras situações. Quero ver uma imagem que viralizou na internet desse garoto. Ele compartilhou aquilo que ele tinha. Ele compartilhou a sua muleta com um amigo que queria ver o jogo do seu time de futebol preferido na Argentina. Tudo bem que era na Argentina, vamos deixar isso de lado. Mas o que importa é que esse garoto compartilhou aquilo que ele tinha, compartilhou a sua muleta para que o seu amigo pudesse ver o jogo. O que você tem compartilhado? Você tem compartilhado aquilo que você tem? Para que outras pessoas também possam se beneficiar das suas ações. E uma outra questão importante, a relevância. Uma pesquisa diz que a Apple satisfaz os clientes como marca, mas a Samsung está satisfazendo muito mais os seus clientes em aparelhos.
A Apple trabalha com um sistema fechado de sistema operacional e de hardware. Aqui uma pesquisa recente que mostra que cada vez mais a Apple tem perdido o mercado na adesão do seu sistema operacional diante do Android. Será que estamos chegando a um declínio de uma grande, mega empresa no mundo afora? A Tesla já é o exemplo contrário, porque a Apple protege todos os seus produtos. Ninguém entra, a não ser que ela mande. Ninguém entra se ela não permitir. A Tesla pegou toda a sua tecnologia e disponibilizou para que todos pudessem aprender com aquilo que ela entendeu de um carro ecológico, de um carro elétrico e que tem feito sucesso no mundo afora, tanto que a Apple tem contratado cada vez mais pessoas que trabalham na Tesla para desenvolver de repente um veículo da própria Apple. Um sistema colaborativo e aberto para que todos possam aprender juntos. E aqui aprender para ensinar para quem? Para mim e para você. Nós somos essa geração que está com o mercado de trabalho nas mãos, que estamos trabalhando e somos esses mileniais. É uma nova geração que agora está diante de um boom de crescimento. Nosso grupo tem crescido mais do que a geração anterior, os baby boomers. Passamos a geração anterior em quantidade de gente envolvida, trabalhando e gerando emprego. Mas não só isso, os produtos que são feitos para a nossa geração também. Essa é a nossa geração, uma geração descolada, antenada, que trabalha, mas que precisa entender qual é o seu papel aqui. Uma colaboração para o reino, uma colaboração para o céu, ideias de esperança para salvar pessoas, de um povo que tem a tecnologia nas mãos, mas de repente falta um norte para entendermos para onde nós vamos. Uma frase de um amigo, PhD, pastor, doutor, Tiago Arraes: quando desconhecemos as prioridades do reino, e consequentemente desconhecemos as necessidades dos outros. Quando nós não compreendemos as questões do reino, nós não entendemos as necessidades que as pessoas têm. Nós precisamos entender as necessidades das pessoas para atendê-las naquilo que elas precisam. A Novo Tempo entendeu e fez, como eu mostrei para vocês logo de manhã, um aplicativo junto ao Instagram, um game que jogou a Novo Tempo numa nova tecnologia, uma nova plataforma para atender o mercado que hoje existe. Eu queria falar desse case rapidamente aqui dentro e chamar meu amigo pastor Renato Bertucci, que vem aqui, por favor. Pastor Renato, vem cá. Isso aqui é um sketchzinho, um desenho de uma ideia que ele teve há muitos anos atrás. Colaborou com o seu amigo, a ideia dele, com um amigo que desenha, e começar a entender como que a gente pode falar de assuntos de repente complicados, assuntos difíceis, palavras complicadas na Bíblia como aio. O que é aio? O que significa aio no original? E eles então falam: vamos fazer uma ideia diferente. Por exemplo, por que não fazemos um desenho onde duas bolas de sinuca estão conversando sobre aquilo e vamos chamar simplesmente de tacada teológica, sinuca teológica, uma tacada nas suas ideias, para que pessoas que não têm nada a ver com a igreja possam entender um pouquinho mais sobre questões da Bíblia. E onde saiu essa ideia, pastor? Boa tarde. A ideia saiu basicamente, eu observava nos meus sermões que quando eu utilizava alguma palavra no original, seja no hebraico ou no grego, os irmãos se interessavam muito em saber aquilo. E aí eu comecei a perceber que nos diversos meios de comunicação, YouTube, internet, tem muita coisa de muita gente falando sobre a Bíblia, só que nada a respeito do texto bíblico, especificamente. E aí eu comecei a ver que tem alguns blogs, tudo, mas as pessoas não se interessam. Então eu pensei o seguinte: se você der um léxico na mão de um irmão, ele não vai conseguir usar aquilo, é difícil até para nós, pastores. Então eu pensei em fazer isso de forma animada, forma curta e com um público específico. Eu sei que não é uma coisa que vai pegar para todo mundo, mas nós temos um público que se interessa muito em saber o texto sagrado. E essa frase do Tiago Arraes, acho que resume um pouco disso, né? E uma vez me perguntaram assim: o que é adoração na Bíblia? E essa pergunta, assim, eu estava num grupo de amigos, assim, gerou uma discussão, ninguém soube responder. Então eu comecei a observar que na nossa igreja pouca gente conhece o texto sagrado. Então, de uma forma animada, de uma forma curta, pequena, de um público específico,
eu acho que isso, de alguma forma, vai trazendo um novo conhecimento, uma diferença na vida da pessoa. A ideia é produzirmos isso daí de maneira animada, vamos conversar, correr atrás de patrocínio para fazermos vários episódios, já temos 18 sketches como essa, de textos, de ideias, para formar uma série em desenho, em animação, de um trabalho como esse, para que e a ideia é o seguinte, quando a bolinha conversa com a outra e descobre o significado daquele, entendi, então vem esse som. Opa, você tirou meu áudio? Não? Não é esse não, é o áudio do que está ali na palestra. Obrigado. Agora vai? Tem problema, então pode deixar. É o barulho da sinuca, da bolinha batendo na outra e fazendo o som da bolinha de sinuca, tocando a outra bola, como se a gente tivesse entendido o assunto que ela havia explicado. Então, a ideia é interessante. Obrigado, pastor Renato, por compartilhar isso aqui. Vamos trabalhar nesse assunto. Ideias de esperança, ideias criativas, ideias que vão levar a uma outra ideia. Vamos adiante aqui, então. Agora pode passar. Não. Foi aqui. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês a última parte, lançar aqui para vocês. Partindo disso daí, a gente começou a pensar como nós podemos fazer algo para colaborar com as notícias que nós temos aqui no campo. Por exemplo, você tem um evento acontecendo na sua igreja, você lá na sua igreja no Litoral, outra igreja aqui na ABC Paulista, nós temos apenas uma equipe de jornalismo, que é o Rogério e a Isadora. E eu faço parte também e ajudo quando posso na comunicação dessas notícias. Mas a gente não consegue cobrir todas as notícias do campo. Então, qual era a ideia? Vamos facilitar para que a gente possa ter essas notícias. Já usamos vários meios, e-mail, WhatsApp, manda foto, escreve para mim o que está acontecendo aí, e a gente pega aquelas informações que estão lá e colocamos no site como notícia para vocês. Agora nós queremos fazer com que cada um de vocês, cada líder de comunicação, cada líder da sua igreja, possa ser também um comunicador e um jornalista em potencial na sua igreja local. Amém? Com isso, desenvolvemos então um aplicativo chamado Notícias Ápice. Esse aplicativo, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Olha só, aqui é o desenvolvimento do desenho desse. Aqui é o ícone do aplicativo, que vai estar disponível para iOS e para Android. Tá? Notícias Ápice. Nesse aplicativo, então você entra na primeira página aqui, você então, bem-vindo a Notícias da Associação Paulista Sudeste. Você vai colocar o seu e-mail, uma senha que você vai escolher e vai logar criando a sua conta. Quando você criar a sua conta, então você vai se cadastrar agora com todas as informações, nome completo, e-mail, você vai selecionar da lista de igrejas com barra de rolagem, qual é a sua igreja, e colocar ali, e vai colocar uma senha para você, que pode ser a mesma que você colocou para fazer o login. Então vai salvar. Agora você está dentro do aplicativo, e ele tem 2 pontos que colocamos de início. Que pontos são esses? 2 funções. A primeira função é enviar notícias e a outra é últimas notícias. Então você vai receber e ver notícias do campo, mas vai enviar notícias para nós. Então de que maneira? Tema do evento, você vai colocar lá, evento sobre os moradores, Dia Mundial dos Aventureiros, Dia Nacional da Mulher, encontro de saúde na igreja. Colocou o tema, você vai agora para departamento com barra de rolagem, você vai clicar aqui ao lado, vai escolher o departamento, vai colocar então quando ocorreu, vai colocar a data, vai colocar os dados que tem a ver com isso, o que aconteceu, você vai descrever o máximo que você puder daquilo que aconteceu naquele evento. Você vai colocar como isso aconteceu. Então você vai colocar como aconteceu lá, aconteceu da seguinte maneira, foi assim, assim, assim. Aí você vai, olha só que interessante, depois de como aconteceu, você vai colocar e mandar algumas fotos, você vai fazer o upload das fotos que você tirou do seu celular, ou que já mandaram para você, você salva no rolo de fotos da sua câmera, do seu smartphone, e você vai então colocar agora as fotos, você vai clicar aqui, ó, e aqui você vê, são 4 fotos. Aqui acima é dica, então como é que eu vou tirar essa foto, que foto que ele quer? Então você vai clicar na dica, quando você clicar na dica,
vai aparecer isso aqui, ó, plano 1, geral. Então uma dica de um plano geral, de uma foto de um evento, porque às vezes vocês mandam muitas fotos para a gente, mas poucas são aproveitadas. Então a gente vai selecionar as fotos e estamos dando para você uma dica de como nós queremos esta foto. Então a foto número 1, um plano geral do evento. A foto número 2, um contraplano, quando você pega do sentido oposto do que está acontecendo no seu evento. A foto número 3, dos participantes. Então você vai tirar uma foto mais closada de alguns participantes, com a camiseta, com a logo, com tudo isso. A foto número 4, por exemplo, de uma ação que está acontecendo, como a doação de sangue, e aí você consegue colocar toda a informação, aqui a agulha, aqui o símbolo, aqui a camiseta, aqui o jovem, assim você contextualiza a foto. Então são 4 estilos de foto, 4 dicas para você tirar uma foto como essa, colocar, subir ali, e então você vai clicar em enviar, e essa notícia vem para o nosso banco de dados, e a Isadora, que está coordenando isso daí, vai transformar essas informações em notícias jornalísticas e vai colocar no nosso próprio aplicativo. Por exemplo, aqui na outra parte, últimas notícias, vai aparecer aqui, ó, últimas notícias, ideias de esperança. Alguém colocou acento aqui, mas está errado, viu? Só foi o teste ali. Ideias de esperança, primeiro encontro de comunicação da ápice. E aqui vai estar a foto do evento. Você vai clicar aqui e vai ver exatamente aquilo que aconteceu. O Departamento de Extensão Paulista Sudeste passa por mudanças, alunos de São Bernardo realizam projetos comunitários. Você vai ter uma timeline das notícias da associação e também vamos compartilhar notícias de outros campos da SN, que é a Agência Nacional de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aqui, quando você clica na notícia, ele vai abrir para você com o conteúdo da notícia, com as fotos que foram tiradas da notícia, que aqui já são fotos do nosso evento, e o descritivo de o que aconteceu no encontro de comunicação da ápice. Entenderam isso? O que acharam do aplicativo? Show de bola? Esse aplicativo que nós estamos entregando para vocês a partir de hoje, essa semana, você já vai poder baixar esse aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Eu quero chamar o meu amigo, ver se ele está aqui. Vem cá, Paulo. Paulo foi o desenvolvedor, o criador desse aplicativo. Conversamos muito durante esses meses agora, trabalhamos muito discretamente nisso daí, para que a gente pudesse entregar esse produto em primeira mão para você. Você é o primeiro a estar sabendo disso daí, juntamente com o pastor Daílson, com o pastor Sulé, com o Lucas e até com o Felipe Lemos, sobre esse aplicativo que está sendo desenvolvido. Não é um aplicativo apenas de ver notícias, mas de enviar notícias do que está acontecendo na sua igreja, para você ser um comunicador cada vez mais eficiente e desenvolver isso também. Paulo, obrigado pela parceria, muito bom. A partir de semana já os detalhes finais para a gente poder subir o aplicativo e eles então colocarem isso nos seus smartphones. Daqui uma semana já vai estar disponível nas lojas da Google e da Apple para poder baixar na mão. Então, pergunta. Estamos trabalhando já nos upgrades e isso é uma boa ideia. Por isso, eu quero que vocês peguem os post-its de vocês agora. Obrigado, Paulo. Diga. Na verdade, essa notícia, a Isadora vai pegar, vai tratar essa informação para poder colocar nas todas as redes sociais da ápice, né? Exatamente. Ali você viu que tem uma página de Instagram, de YouTube, de Facebook, de Twitter, que vai ser compartilhada nas redes sociais oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui da Associação Paulista Sudeste, ok? Então pegue seu post-it agora, você vai começar, enquanto o pastor Deus se prepara para a palestra dele nesse momento, tá? Você vai escrever uma ideia, uma só, que você queira compartilhar. E ao final, quando o pastor Anderson terminar, eu quero que você pegue esta ideia e venha colar aqui, exatamente no ID, Ideias de Esperança. Cole essa ideia aqui, para que a gente possa pegar essa ideia como essa que você falou, de repente compartilhar com outros meios, de que outra maneira, não só do aplicativo, ou de outras coisas que você ouviu aqui. Puxa, eu tive uma ideia, gostei de uma coisa, vou compartilhar. Escreva na página do seu post-it e venha, após a palestra do pastor Deus, colocar aqui nas redes do ID, tirar uma foto e terminamos por aqui o nosso programa com a última palestra, pastor Deus Fonseca. Muito obrigado por você que está participando aqui conosco e não vai embora ainda, porque no final faremos os últimos sorteios para que você possa sair daqui com todos os brindes que nós trouxemos para vocês, ok? Gente, obrigado, Deus abençoe você, obrigado por você estar participando desse marco histórico do primeiro encontro de comunicação da Associação Paulista Sudeste. Valeu!